segundo eu havia falando, o Max vai estar fazendo uma apresentação aqui de um estudo que eles têm sobre a terceirização e negociação coletiva, né? Que, como a gente discutiu ontem a privatização, hoje basicamente vai ser a terceirização, que é a espécie de privatização que tem prejudicado demais os trabalhadores de Correio. E o doutor Adovaldo, que também está aqui, advogado da Fentex, que vai estar também fazendo o seu debate, sua apresentação em relação à questão jurídica. Então o Max vai estar com a palavra para iniciar os trabalhos com quem está aqui. Então vamos ficar em silêncio e se aproxima mais aqui. A direção da federação me chamou, me convidou para que nós pudéssemos fazer uma abordagem a respeito desse tema, né, que é a questão da terceirização, e o combinado foi que nós falássemos um pouco a respeito do tema, sob o ponto de vista de contextualizar o tema e trazer algumas experiências a respeito desse tema em outros setores. E foi isso que eu consolidei nessa apresentação que eu trouxe para vocês. Vale dizer que nós temos um estudo, uma nota técnica, que trata desse assunto, ela é do ano de 2012, e eu também farei comentários a respeito dessa nota, tendo em vista que esse tema, terceirização, ele tem se constituído também em uma temática importante da ação sindical. Quero agradecer novamente aí o convite feito, para que nós possamos dar a nossa contribuição nesse debate, e trouxe algumas informações que eu gostaria de permitir a permissão de expô-los aqui dessa forma aí pelo Data Show, tá bom? Bom, antes de mais nada, é importante que se diga que a terceirização, ela tem sido uma forma de contratação que vem se disseminando não só, né, em setores que a gente vulgarmente, né, comumente a gente verifica, né, na área de vigilância, na área de essas áreas que a vinculação da terceirização ela se dá de uma forma mais presente, né, mas nós não podemos perder de vista que o processo da terceirização ele se intensificou juntamente com uma outra, né, um outro componente que também acabou se concretizando no âmbito das relações capital-trabalho, que é o processo da chamada reestruturação produtiva. A reestruturação produtiva ela está presente nos mais variados setores e de formas características, né, no sentido de mostrar, de tentar se concretizar como uma forma, né, envolvendo principalmente o setor empresarial, de tentar fazer com que a competitividade ela se torne um elemento mais presente no debate econômico no âmbito das empresas, né? Então, uma forma que as empresas vêm adotando para tentar ser mais competitiva, e nós não podemos esquecer também que as empresas hoje elas estão inseridas num ambiente mais global, né? A globalização ela tem feito com que as empresas elas adequem seus discursos e também suas práticas ao que está acontecendo em outros momentos e também em outros lugares. Isso tem feito com que as empresas incessantemente tenham se reestruturado, o seu processo produtivo vem passando por mudanças significativas, no sentido de fazer com que essa competitividade seja alcançada, e em muitos casos, essa tal competitividade, ou seja, as empresas tentando se tornar ainda mais concorrente umas com as outras, tem feito com que haja reflexos nas relações com o trabalho, né? E a forma mais presente que se tem notado no que diz respeito a esse processo de reestruturação produtiva é que ela vem sendo feita de forma conjunta a uma desregulamentação do mercado de trabalho, principalmente a partir da década de 90. Por que da década de 90? Porque o Brasil, especificamente, ele passou por um processo de abertura econômica mais intenso nesse momento,
né? Então, a partir da década de 90, verificava-se, pelo menos até então, que as relações comerciais entre o Brasil e os outros países era muito incipiente. O Brasil era muito fechado. E a partir da década de 90, essa abertura comercial, ela se deu, trazendo com isso algumas consequências para, né, as empresas nacionais, que também passaram por processos de reestruturação produtiva, e, claro, as empresas que passaram a vir se instalar aqui no Brasil, né, porque muitas delas são empresas que produzem bens e serviços no âmbito da economia brasileira, mas são empresas que muitas delas são internacionais, elas são de fora. Por exemplo, um bem de consumo durável chamado automóvel. Nós não temos uma empresa genuinamente brasileira aqui na indústria brasileira. Elas são de fora, muitas delas. Elas vieram, se instalaram e ofertam, né, seus produtos aqui no âmbito do mercado local, mas em grande parte delas são empresas que, no geral, elas produzem esse bem de consumo, mas elas também estão vinculadas às suas diretrizes internacionais, sob o ponto de vista de produção. E muitas delas vêm passando por esse processo de reestruturação produtiva há longo tempo, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em taylorismo, em toyotismo, que é da Toyota. Tudo isso são processos produtivos que se modificaram com o passar do tempo, historicamente, para fazer com que as empresas pudessem se adaptar, se adequar a esse cenário de competitividade internacional e esse cenário de globalização, em que as empresas estão todas inseridas. E, claro, um dos elementos constitutivos desse processo de reestruturação é a própria desregulamentação do mercado de trabalho, que vem sendo feita conjuntamente com todo esse processo. Bom, uma das principais características, então, do processo de terceirização no âmbito da economia brasileira é que ela vem sendo prioritariamente, né, primordialmente, ela vem sendo utilizada pelas empresas como uma forma de redução de custos, né, sobretudo uma forma de reduzir custos, e em muitos casos, conforme nós perceberemos durante a minha apresentação, ela vem se constituindo também em uma forma de retirada de obrigações trabalhistas por parte das empresas. Então, no campo das relações do trabalho, a terceirização ela se manifesta das mais variadas formas. Aqui temos algumas delas, né, como, por exemplo, né, no âmbito das relações de trabalho, a gente percebe que você tem uma relação envolvendo empresas e também um rebaixamento das remunerações do trabalho e também dos benefícios. Uma outra forma que a gente tem percebido e que tem caracterizado os processos de terceirização no âmbito da economia brasileira é o que a gente chama de uma relação de emprego triangular, em que você tem agências de intermediação de mão de obra, contratações temporárias e outras formas de se mascarar essa relação de emprego, em que você tem um triângulo entre empresa, essas intermediadoras de mão de obra e as contratações propriamente ditas. Isso, no geral, tem sido feito de uma forma bastante precarizada. Ainda no campo das relações de trabalho, a relação de terceirização ela se manifesta também da forma de contratação via cooperativas, é uma forma muito comum também de se efetuar esse processo. Pessoas jurídicas autônomas e trabalho de estagiários. Em muitas empresas, o trabalho do estagiário, em muitos casos, tem substituído a atuação de profissionais, inclusive da atividade fim da empresa. E em muitos casos, segundo esse autor, Crane, que ele escreve em 2007, ele descreve também a terceirização como uma forma até mesmo de informalidade no âmbito do mercado de trabalho. Então você tem algumas caracterizações aí que demonstram que, se por um lado a relação envolvendo terceirização, ela acaba sendo um elemento que vem se constituindo uma forma de redução de custos por parte das empresas de um modo geral, e aí nos mais variados setores,
percebe-se também de forma antagônica, de forma contrária, que isso tem trazido muitos reflexos na ação sindical e, sobretudo, né, no âmbito das relações de trabalho, né, e também na forma como essas terceirizações vêm se dando, né, muitas delas de forma precarizada. Bom, a terceirização ela também não pode ser dissociada de um outro fenômeno que, associado à questão da reestruturação produtiva, é a focalização que as empresas vêm tendo no âmbito da sua produção, no aumento da chamada produtividade e também da qualidade. Então, muitas empresas, para alcançar esse nível de produtividade mais intenso, tornando-a mais competitiva, né, ela também tem tentado fazer com que essa produtividade ela se venha a ocorrer a partir do que a gente chama da redução dos custos de produção. Em muitos casos, as empresas, para produzirem, elas têm custos, sendo muitos deles custos fixos e custos variáveis. E aí, né, o que a empresa vem tentando fazer é tornar muitos custos fixos em custos variáveis. Então, esse movimento da terceirização também vem ocorrendo, porque salários, por exemplo, é um custo fixo. E, em muitos casos, terceirizando determinadas áreas da empresa, ela torna um custo fixo em um custo variável. E o custo variável, conforme o próprio nome já diz, vai variar dependendo do momento em que a empresa estiver produzindo. Ela pode ter um custo maior variável, se a produção estiver mais intensa, ou um custo variável menor, o que faz com que ela possa reduzir custos. Então, a terceirização ela não pode ser dissociada também desse fenômeno que vem acontecendo no que a gente chama de aspecto microeconômico, lá no âmbito da própria empresa, em que ela tem se focalizado, ela tem tentado estabelecer um processo produtivo com foco no aumento da produtividade, né, em alguns casos até vislumbrando a própria qualidade dos bens e serviços que serão ofertados na economia, mas também esse movimento é importantíssimo, né, que é o da tentativa por parte das empresas de reduzir os custos fixos e transformá-los em custos variáveis. Uma outra vertente que a gente pode estar também comentando a respeito do processo de terceirização é que, da forma como ela vem ocorrendo, né, sobretudo a partir da década de 90, conforme eu já havia mencionado, ela se tornou algo bastante generalizado. A gente não é claro que a gente percebe que em determinados setores o processo de terceirização se intensificou bastante, mas não podemos perder de vista também que esse processo vem se dando em praticamente todos os processos produtivos, seja no setor indústria, né, no setor industrial, seja no comércio e principalmente no setor serviços. A terceirização ela acaba se tornando um elemento generalizado e que, em muitos casos, ela acaba se expressando de algumas formas nesses mais variados setores, em alguns exemplos que eu vou citar aqui agora para vocês. No setor automobilístico, por exemplo, né, a gente percebe que há uma transferência de componentes ou do próprio produto para outras empresas. A gente percebe, por exemplo, no setor automobilístico, nas indústrias automobilísticas, uma nova divisão do trabalho que é chamada Divisão Internacional do Trabalho. O que é isso, em linhas gerais? Muitas empresas hoje, e vocês devem estar acompanhando isso nos noticiários e também do seu ponto de vista histórico, as empresas, não só do setor automobilístico, mas principalmente, elas se instalam em países ou localidades em que os custos de produção são menores, né? Isso para fazer valer a sua competitividade internacional, ou seja, inserir essas empresas nesse âmbito global. Então, você tem muitas empresas hoje que têm suas matrizes em determinados lugares e as suas filiais, né, em determinadas localidades, e vai espalhando várias empresas em outras localidades, mundo afora,
como forma de reduzir seus custos de produção, né? Isso a gente chama de divisão internacional do trabalho, em que você tem a utilização da mão de obra mais barata em determinadas localidades, com esse propósito, de fazer com que a empresa tenha redução dos seus custos e também uma elevação da sua própria lucratividade. Uma outra forma, e isso também está muito presente em setores como petróleo, o setor elétrico, telefônico, águas e esgoto, é que as empresas estão delegando parte da sua produção, né, delegando parte do que se está produzindo para determinados setores específicos, né, que isso também tem se tornado uma constante no âmbito, né, desses setores especificamente. No setor bancário, a gente também tem percebido, o setor financeiro também vem passando por um processo bastante característico de terceirização e também precarização das suas relações, sobretudo a partir da substituição de determinados serviços que deveriam ser prestados pelo setor financeiro, pelos bancos, e estão gradativamente sendo substituídos, a sua cadeia produtiva, entre aspas, né, os seus serviços estão sendo substituídos por outras empresas ou setores que estão desempenhando esse papel, e isso eu vou falar um pouco mais à frente. E, claro, você também tem essa que é mais característica, esse processo de terceirização, ele é mais evidente na área de limpeza, de segurança, vigilância e alimentação, em que você tem o processo de alocação dos trabalhadores, né? Esse processo de terceirização, ele acaba sendo mais visível, mais evidente, e conforme vai ser abordado posteriormente, eu acho que tem até um respaldo legal para que isso possa acontecer de fato no âmbito das empresas. Bom, a ideia, após essa breve contextualização do tema terceirização, é trazer alguns exemplos, e eu trouxe aqui dois, para não cansá-los muito, que é o do setor elétrico, no primeiro momento, né? Então, no caso, é importante que nós não percamos de vista que há uma regulamentação forte no âmbito do setor elétrico, né, no que diz respeito à terceirização nesse setor especificamente no âmbito brasileiro. Você tem uma relação que envolve também outros setores do governo, né, que no caso são a própria agência reguladora do setor e também algumas empresas que acabam tendo um papel importante de acompanhar os indicadores de qualidade e também de produtividade desse segmento. E o que a gente tem percebido é que nesse setor especificamente, né, e claro, nos outros também, você tem, né, bastante evidente essa separação que eu acabei evidenciando na contextualização mais global, que é a separação do que a empresa pretende produzir e também a questão dos seus custos e também a elevação da sua lucratividade. E, em muitos casos, quando a gente analisa o setor elétrico, percebe-se que o modelo ele vem penalizando bastante os trabalhadores do setor como um todo, né? E a conclusão que a gente tira quando a gente analisa esse setor é que grande parte das empresas distribuidoras do setor elétrico se encontram impelidas a terceirizar, inclusive, sua atividade fim. Porque, em muitos casos, o conceito de terceirização, pelo menos do seu ponto de vista, se nós compararmos com a terceirização que acontece em outros locais, em outros países, grande parte dessa terceirização ela vem sendo feita, né, por alguns termos, como por exemplo, outsourcing e dentre outros, em que você não tem por finalidade terceirizar, ou pelo menos delegar determinadas atribuições da empresa no que diz respeito à sua atividade fim. Mas aqui no Brasil não, a gente percebe que inclusive na atividade fim da empresa, ou seja, o foco da empresa, aquilo que a empresa especificamente está destinada a produzir, aquilo que especificamente ela está se propondo a produzir para a sociedade em termos de bens e serviços, percebe-se que no âmbito da economia brasileira essa relação vem sendo bastante generalizada e ao mesmo tempo adentrando nas chamadas atividades fins da empresa, o que é preocupante, né? E isso tem se tornado bastante frequente no âmbito do setor elétrico.
Uma outra constatação numérica do que vem acontecendo do seu ponto de vista da terceirização no setor elétrico, ela está demonstrada por esses números. Aqui nós temos o que a gente chama de o que aconteceu com a composição da força de trabalho no setor elétrico desde 1994 até os dados de 2011. Se nós atualizarmos, a gente vai perceber que essa mesma tendência vem acontecendo. Então, olha só, pessoal, olha como é preocupante. A composição da terceirização no setor elétrico brasileiro, ela se deu da seguinte forma. Olha, em 1994, a quantidade de trabalhadores do setor elétrico correspondia a mais de 183 mil pessoas, trabalhadores que eram trabalhadores próprios. E esse movimento começou a se intensificar a partir de 2003, que foi o de termos, no âmbito do setor elétrico, trabalhadores próprios e também terceirizados. A ponto de que iniciou-se lá no ano de 2003, e hoje nós temos esse dado que impressiona bastante, que é de 245.530 trabalhadores no âmbito do setor elétrico, segundo os dados da Relação Anual de Informações, e também todas essas informações foram coletadas nessas fontes que estão aqui citadas, ao final da tabela. Percebe-se que no ano de 2011, dos mais de 245 mil trabalhadores do setor elétrico, grande parte, maioria, já são trabalhadores terceirizados. Diferentemente do que era em outros momentos, em que nós já tivemos, de 94 até 2002, trabalhadores próprios apenas, tivemos esse movimento de crescimento dos trabalhadores terceirizados, mas percebia-se que no início a quantidade não era tão representativa comparativamente aos trabalhadores como um todo, e em 2011 esse dado impressiona bastante, tendo em vista que mais de 137 mil trabalhadores do setor elétrico hoje estão terceirizados. E um outro contraponto que a gente faz, porque como a gente verifica que a pretensão das empresas sobretudo, desempenhar um papel de terceirização, utilizar o elemento terceirização como redução de custos, esses números aqui que estão sendo apresentados tentam desmistificar essa ideia, que apenas a redução de custos pode vir a gerar lucratividade para esse setor, tendo em vista que vocês podem perceber aqui que de 1995 até 2010, por exemplo, nós temos aqui a evolução da inflação, que é o verdinho. A inflação da inflação aqui está em 156,86% nesse intervalo de tempo, de 1995 até 2010, ao passo que nós temos ali a variação das tarifas, ou seja, o componente de receita das empresas vem crescendo muito, muito acima do que a própria inflação verificada nesse intervalo de tempo, porque a tarifa média de todas as classes em que você tem a incidência por parte do setor elétrico, subiram 348% nesse intervalo de tempo, de 1995 até 2010. E a própria tarifa média residencial, que é o azulzinho, teve uma variação também muito acima da inflação do período. Então a gente percebe que, à luz dessas informações, ou seja, da evolução da tarifa média de energia elétrica, desmistifica-se o fato de que necessariamente as empresas, para que elas possam ter lucro, para que elas possam ter um bom desempenho financeiro, elas têm que recorrer necessariamente ao processo de terceirização, porque aqui é um componente de receita da empresa. A empresa acaba tendo uma receita substantiva, quando você tem uma elevação das tarifas acima da própria inflação do período. E aí nós temos alguns agravantes da terceirização da atividade fim dentro do setor elétrico, porque muitos dos estudos que são feitos sobre a questão da terceirização, nesse setor especificamente, acaba resultando em algumas conclusões extremamente danosas para a classe trabalhadora, porque os estudos, no geral, associam o trabalho terceirizado dentro do setor elétrico e em muitos outros a um maior risco de acidentes graves e fatais do trabalho. Isso é que é agravante, porque a terceirização
tem levado muitos trabalhadores à morte e a problemas sérios de saúde. A própria Fundação COGE, né, que é uma instituição que gere as informações das empresas, ela alerta de forma bastante evidente, nessas letrinhas pequenininhas que vocês estão vendo, que ela demonstra que, né, a taxa de gravidade em que você, ao analisar o setor como um todo, acaba percebendo quando analisa a situação dos trabalhadores nesse setor. E esse gráfico ele é bem claro, ele evidencia bastante esse movimento. Aqui, nós temos justamente um retrospecto, desde 2003 até 2011, dos números de acidentes fatais no setor elétrico brasileiro. Em azul, você tem da força de trabalho como um todo. Ali, em vermelho, você tem dos empregados das contratadas e em verde, os empregados próprios. Então, quando a gente analisa as informações do número de acidentes fatais, que é expressivo, a gente percebe que a maioria deles ocorre justamente naqueles que são terceirizados. Quer dizer, que é um dado ainda mais agravante do ponto de vista dos trabalhadores. Ou seja, você tem a redução de custo que traz consequências graves na relação capital e trabalho, evidentemente de forma mais favorável ao capital. Você tem as reduções de custos que ocasionam reduções de salários, de benefícios, de condições de trabalho, né, acordos coletivos, em alguns casos até mais rebaixados. E esse dado ele é ainda mais agravante, porque associado a tudo isso, você ainda tem, né, números que revelam que muitos trabalhadores estão ou tendo problemas sérios de saúde, principalmente os terceirizados, e também tem muitos trabalhadores que estão morrendo, né, por conta desse debate da terceirização. Nós fizemos um estudo por intermédio da subseção que nós temos do setor elétrico. O DIEESE tem algumas estruturas, alguns técnicos que eles lidam com as questões específicas de determinados setores. A isso nós chamamos de subseções. Então, nós temos algumas subseções em que técnicos do DIEESE analisam o setor elétrico, e a gente percebeu em um estudo que nós fizemos, chamado Terceirização e Morte no Trabalho, um olhar sobre o setor elétrico brasileiro, é que essa taxa de mortalidade dos trabalhadores terceirizados está entre 3,21 a 4,55, o que demonstrou um crescimento bastante representativo de 221% e de 355% de trabalhadores terceirizados que estão morrendo, na verdade. Isso aqui não é redução de direitos trabalhistas. Aqui é muito pior do que isso. Os trabalhadores estão morrendo no setor elétrico, o que é muito grave. Então, a conclusão do estudo foi de que existe maior risco de morte associado ao segmento terceirizado da força de trabalho. Quer dizer, claro que todos os trabalhadores estão sujeitos à morte, mas, sobretudo, né, os trabalhadores que estão com essa forma de contratação, né, aquele segmento em que a força de trabalho é terceirizada. Vocês devem estar lembrado, né, citando um outro caso de um outro setor, que é do setor petroleiros, da plataforma do petróleo, né, que recentemente ela caiu, aquele acidente gravíssimo, e tivemos mortes de trabalhadores, e grande parte dos trabalhadores que morreram, né, foram trabalhadores terceirizados. Então, o que agrava ainda mais essa questão. Bom, aqui eu sei que as letras, os números estão bem pequenininhos, mas a intenção dessa tabela, como também as outras que eu irei mostrar, é mostrar justamente a diferença entre a relação existente entre a situação dos trabalhadores próprios das empresas, e aqui tem uma caracterização de praticamente todas as regiões e também das empresas do setor elétrico, e vis-à-vis a questão dos terceirizados, que em muitos casos acaba sendo uma relação muito pior,
né, quando a gente analisa a força de trabalho como um todo, de todas essas empresas, a relação, do ponto de vista de acidentes fatais, taxa de mortalidade, são números extremamente mais elevados quando a gente faz um retrospecto dos terceirizados, né, e compara com os trabalhadores próprios da empresa. Aqui um dado mais simplificado, em que a gente tem os terceirizados, o número de trabalhadores do setor elétrico, os acidentes fatais que ocorreram e a taxa de mortalidade, mostrando mais uma vez que a taxa ela é muito mais representativa do que no caso dos trabalhadores próprios. Enquanto que, por exemplo, em 2011, a taxa de mortalidade dos trabalhadores próprios foi nessa magnitude, você teve um índice relacionado aos terceirizados muito superior, né? Quase 3 vezes maior do que a registrada em relação aos trabalhadores próprios. Aqui, os acidentes fatais também demonstram essa preocupação, né? Essa diferença existente entre os trabalhadores próprios da empresa, em que você tem aqui 18 acidentes fatais registrados, ao passo que no total de 79 você tem praticamente 61 acidentes fatais que ocorreram em relação aos trabalhadores terceirizados. São números que impressionam, são números impressionantes e que demonstram, né, justamente a debilidade maior dos trabalhadores que estão nessa condição de trabalho, né, mais precarizada. E no âmbito das empresas, ainda tem esse relatório que demonstra o seguinte: se elas estão querendo reduzir custos, o que a gente tem percebido é que, em função de todos esses problemas que estão acontecendo, principalmente em relação aos acidentes de trabalho que vêm ocorrendo nas empresas, seja com os trabalhadores próprios e fundamentalmente com os trabalhadores terceirizados, o que a gente tem percebido é uma elevação justamente do custo total com acidente de trabalho nessas empresas. Então, aqui tem um retrospecto desde 2001 até 2011, em que a gente tem valores que vêm crescendo bastante nos últimos anos, fruto dos acidentes de trabalho que vem acontecendo no âmbito do setor elétrico e que vem resultando, como por exemplo aqui em 2011, um custo total, né, estimado proveniente das questões relacionadas a acidente de trabalho por ano, da ordem de mais de 680 milhões de reais. Ou seja, custos que as empresas vêm tendo em função de optar por um caminho mais complicado, né, e mais precarizador, né, do ponto de vista dos trabalhadores, que é a da redução dos custos por intermédio, né, do processo de terceirização. Eis aí uma foto, né, que marca um encontro do setor elétrico, né, de trabalhadores acidentados, né? É uma foto que ilustra a situação que hoje se encontram muitos dos trabalhadores acidentados no âmbito do setor elétrico. Para fechar a minha apresentação, eu queria também fazer uma abordagem sobre o setor bancário. O setor bancário também tem algumas caracterizações, tem suas especificidades, é claro, em relação a essa discussão da terceirização, e claro, tem alguns elementos que a gente pode fazer uma reflexão. No caso dos bancários, a Convenção Coletiva de Trabalho assegura que os direitos dos trabalhadores bancários sejam iguais em todos os locais do país, né? Isso é o que estabelece a Convenção Coletiva de Trabalho, né? Acho que da mesma forma que vocês, a negociação deles é, de certa forma, unificada, é uma negociação nacional e que também, fazendo um comparativo com o caso de vocês, também é muito influenciado, é muito caracterizado por grandes mobilizações e também por greves no âmbito nacional. E a estrutura da negociação coletiva, propriamente dita, ela ocorre por intermédio
do Comando Nacional, que acaba também sendo o interlocutor do processo de negociação dos bancários, e alguns dos principais resultados que vem acontecendo no âmbito do setor bancário tem sido uma ampliação de direitos, vem acontecendo um maior fortalecimento das entidades, principalmente dos sindicatos estaduais, né, que representam a categoria, e vem aumentando, diferentemente de outros setores, o nível de sindicalização. Agora, mesmo com todo esse cenário, que parece ser muito mais de, né, conforme nós vimos, você tem um nível de mobilização muito forte, você tem um nível de sindicalização alto, você tem direitos que praticamente são assegurados em nível nacional, ainda assim, você tem também um avanço da terceirização do setor financeiro, dos bancos, né, que tem, claro, algumas características peculiares. Uma delas é a tentativa por parte do setor patronal de esterilizar os ganhos obtidos nas últimas décadas. O setor bancário obteve muitos ganhos comparativamente a outros setores e também dentro do próprio setor. É uma forma também de tentar fragmentar a categoria e reduzindo com isso a capacidade de mobilização dos sindicatos e reduzir o conteúdo da negociação coletiva, porque no âmbito da negociação dos bancários são muitos os itens que são negociados, que não se limitam, evidentemente, à questão, né, das cláusulas econômicas. Tem muitas cláusulas sociais. E como ocorre a terceirização nos bancos? Aqui algumas das formas em que essa terceirização ela se dá de forma indireta, né, ou até mesmo direta. Bom, além de alguns setores específicos do banco, né, alguns serviços direcionados que estão indo para outras empresas, né, você tem também 3 outros tipos que são mais evidentes, né? A chamada retaguarda do banco, né, do sistema financeiro, que é o processamento de documentos, envelopes, digitação, que estão sendo feitas por empresas específicas de prestação de serviços e também empresas de valores e de serviços gerais. O teleatendimento. O teleatendimento é geralmente feito por uma empresa do ramo telefônico e prestadores de serviços gerais. E não sei se vocês já viram, principalmente lá em São Paulo, os pastinhas, né, que ficam tentando vender créditos em São Paulo, né, que é uma forma também de... esses pastinhas, eles tentam fazer com que haja concessão de crédito e também são responsáveis por fazer determinadas cobranças, que é uma forma que isso... historicamente, sempre foi exercido pelo próprio banco. O banco que sempre desempenhou esse papel. E até mesmo essa parte de concessão de crédito e cobrança, os bancos hoje estão terceirizando. Ou seja, muitas atividades fins do sistema financeiro também estão passando por um processo de repasse das atribuições que antes era do banco para algumas empresas específicas que lidam com essas questões. E, claro, como é que essa pulverização afeta os trabalhadores terceirizados? Da mesma forma que em outros setores, a gente percebe que, nesse caso, a gente, diferentemente daquela convenção coletiva que unifica todos os direitos, a negociação coletiva acaba ficando mais fragmentada, pulverizada, porque as convenções coletivas elas vão ter características diferentes, não vão estar vinculadas à convenção maior dos bancários, vai ser uma convenção ou um acordo coletivo específico que trate de... E na verdade, essa negociação é fragmentada, sob o ponto de vista de característica, com diferentes entidades sindicais e, claro, com um grau diferente de organização e representatividade. Quanto aos resultados, os acordos, eles acabam sendo heterogêneos, né, e, claro, com conquistas ainda menores do que a convenção coletiva dos trabalhadores lá dos bancários. Aqui, eu trago alguns exemplos justamente dessas fragmentações e seus respectivos resultados. Eis aqui as informações dos trabalhadores terceirizados em telemarketing bancário. A entidade sindical é de São Paulo, a título de ilustração.
A database é janeiro e o acordo estabelece, a convenção estabelece esses valores aqui que destoam bastante da própria convenção coletiva de trabalho do setor bancário como um todo. Aqui você tem uma jornada de 180 horas por mês, o salário de 700. Para uma jornada de 180 horas, você tem um salário de R$ 733. Para uma jornada de 220 horas, você tem um salário de 1.240. Ao passo que a PLR é de 190, o auxílio creche de 140 e o auxílio alimentação de R$ 6 e também de R$ 8,40, dependendo da jornada de trabalho do trabalhador. Aqui, o dos promotores de crédito que eu havia mencionado anteriormente, os chamados pastinhas, né? A entidade sindical que representa esse setor é o Sindicato dos Empregados e Agentes Autônomos. A database é agosto e o salário que foi convencionado em 2013 foi de R$ 952, com esses outros benefícios aí previstos. 230 de auxílio creche, 12,50 de auxílio alimentação, não tem PLR e uma jornada de 44 horas semanais. O outro exemplo é o das lotéricas, que é uma forma também do sistema financeiro fazer com que as suas atividades sejam terceirizadas. Aqui nós temos o exemplo dos empregados em estabelecimentos lotéricos, em São Paulo. Tem uma entidade sindical que os representa, e o piso negociado em maio de 2014 é de R$ 870, a PLR não possui, o auxílio creche é um reembolso de 20% do valor do piso, e o auxílio alimentação de R$ 308. E aqui, um outro tipo de terceirização existente no âmbito do setor financeiro, que é os trabalhadores em atividade que eles chamam back office, né? Que realizam a parte de processamento, digitação de documentos bancários, envelopes, essa parte, vamos dizer assim, de retaguarda do banco. E aí você também tem, né, pisos muito próximos àquelas categorias que foram mencionadas anteriormente, como, por exemplo, o piso deles é de R$ 859, a jornada de 44 horas, a PLR de R$ 286,40 e o auxílio alimentação de R$ 313. Né? E aí nós temos a convenção coletiva de trabalho dos bancários. Olha só, a diferença de todos aqueles valores em relação à convenção coletiva de trabalho dos bancários. Né? Você tem um piso do caixa de R$ 1.648, né? O auxílio refeição de R$ 509, você tem 13ª cesta alimentação prevista na convenção coletiva dos bancários, o auxílio creche de R$ 330,71, uma PLR de 90% do salário base, mais um valor fixo de R$ 1.694, e isso, em linhas gerais, acaba resultando em um teto de R$ 3.388 a título de PLR que é paga no âmbito do setor financeiro. Isso é a convenção coletiva de trabalho dos bancários, ao passo que todas aquelas outras funções que até pouco tempo atrás eram desempenhadas e eram contempladas com essa convenção coletiva de trabalho, estão com convenções coletivas muito mais rebaixadas, né, muito mais reduzidas, né, constituindo-se assim uma verdadeira precarização das relações de trabalho. E para fechar mesmo minha participação, eu trouxe aqui alguns números que fazem essa associação entre a contextualização e os impactos no emprego. Então, segundo os dados da PNAD, o sistema financeiro hoje tem mais de 1 milhão de trabalhadores e a gente percebe que desses 1 milhão de trabalhadores, você tem uma taxa de associação que é preocupante, né? É ainda um segmento cuja afiliação ela é muito elevada. O nível de filiação às entidades sindicais é ainda elevado, mas vem apresentando quedas nos últimos anos, né? De 2002 até 2011, que é um retrato a partir da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE, a gente percebe que em 2002 o nível de associação, de sindicalização era em torno de quase 50%,
E hoje, os dados nos mostram que em 2011, essa relação é em torno de 37%, ou seja, vem caindo, mesmo num setor que, historicamente, apresenta números de sindicalização muito elevados, né? O que acaba preocupando, do ponto de vista da ação sindical, né? De como combater todo esse processo de intensificação da terceirização. Aqui também é um pouco do retrato dos principais setores, das principais formas de atuação no âmbito do setor financeiro, né? Que predominantemente a gente tem os bancários, que representam 512 mil trabalhadores, isso é um dado de 2012, tem o pessoal dos planos de saúde, que representam mais de 73 mil pessoas, e vem todos aqui, né? Bem especificados, que corresponde às principais formas de inserção do trabalhador no âmbito do setor financeiro, né? Então, tem todas essas caracterizações. Aqui também mostra uma outra faceta da terceirização e também uma outra forma de ver o sistema financeiro, do ponto de vista do que a gente chama de bancarização. Então, você tem hoje um processo intenso chamado bancarização, em que você tem um crescimento muito significativo das contas correntes, clientes de poupança e cartões de crédito, que ilustram justamente que, diferentemente do fato de você ter uma redução de custos muito propagada no âmbito do setor financeiro, ele vem apresentando resultados extremamente positivos do ponto de vista de lucratividade e de diversificação dos seus serviços e produtos, né? O que demonstra que o setor vai indo muito bem, obrigado, mesmo se não houvesse um processo de intensificação da chamada terceirização. E aqui nós temos o que a gente chama de a quinta onda da inovação bancária. O que é essa quinta onda da inovação bancária? Né? Você tem que esse azulzinho, os chamados correspondentes bancários, eles estão crescendo bastante, né? E também os chamados postos eletrônicos e os postos tradicionais. Então, isso é uma forma também de caracterização no âmbito do setor financeiro, né, que vem, de fato, ocorrendo. E, mesmo diante daquela lucratividade toda que foi demonstrada anteriormente, a gente percebe que as despesas dos bancos em relação a serviços de terceiros, ou seja, os bancos vêm intensificando essa prática, cresceu de 1999 até 2013, de uma magnitude de 2,7 bilhões de reais para a casa de 13 bilhões e 500 milhões de reais no ano de 2013. Ou seja, esse movimento, diferentemente do setor, vem apresentando lucratividade, apresentando boas performances, aquilo que eu mostrei anteriormente, que é a chamada bancarização, ainda assim, as empresas vêm intensificando as despesas relacionadas a gasto com os terceiros, né? 13,5 bilhões de reais é o gasto justamente com essa despesas de terceiros. E aqui, para finalizar, finalmente a minha participação, eu trago as comparações entre a Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários e os acordos coletivos de trabalho de alguns setores que estão vinculados à atividade bancária, né? Ali, por exemplo, você tem as principais cláusulas, o piso, o ticket, o Vale Alimentação e a PLR, que são, no caso dos bancários, né, estabelecido em convenção coletiva de trabalho, o piso 1.250 e as outras coisas também aqui todas estabelecidas, os demais itens que compõem a convenção coletiva, e a gente percebe uma diferenciação muito grande em relação a outros setores, né, lojistas, lotéricas, farmácias, supermercados, né, quando a gente faz esse tipo de comparação. Aqui acho que é de 2013, viu? 2013, acho que é do ano passado. Porque eles
eles estão em database agora, né? Então, provavelmente, esses valores esses aqui vão se modificar, né? Ali, ó, tem que modificar, né? Porque está abaixo do salário mínimo, né? Isso. Não, mas aqui tem que modificar, você tem razão. Aqui, ó, algumas remunerações médias comparando alguns outros setores, né? Isso aqui é os dados da RAIS de 2012. RAIS 2012. Então, você tem, enquanto que os bancos múltiplos e a Caixa Econômica tem uma remuneração média acima de R$4.000, quase próximo a R$5.000, os outros setores todos, né, apresentam remunerações médias bem mais rebaixadas, né, que não ultrapassa a R$1.300. Aqui a faixa etária, fazendo um comparativo entre os comerciários e os bancários, que a gente percebe que, do ponto de vista da faixa etária, eles têm uma certa similaridade, porque tanto no comércio como nos bancos, concentra-se principalmente nessa faixa etária de 25 a 49 anos. E a escolaridade, que é um dado que também acaba impressionando bastante, mesmo porque, né, a gente percebe que há uma diferença muito grande, do ponto de vista da escolaridade, entre os bancários e os comerciários, né, tendo em vista que, por exemplo, no nível médio completo, você tem mais de 50% dos bancários ocupando essa faixa, ao passo que, no caso dos bancários, você tem, né, predominantemente trabalhadores que têm nível superior, né? Mesmo aqueles que estão cobertos por convenções coletivas mais rebaixadas do que dos próprios bancários, né, da própria convenção coletiva dos bancários. Aqui a faixa de remuneração, também entre comerciários e os bancários. A gente percebe que a faixa dos bancários ela é muito mais elevada, e a jornada de trabalho semanal, em que você tem que os comerciários, eles predominantemente estão numa jornada de trabalho comparativamente aos bancários mais exaustiva, né, de 41 a 44 horas semanais. E as minhas considerações finais, né, o que a gente percebe aqui com o processo de terceirização, né, o trabalhador acaba assumindo muitas responsabilidades essas que foram delegadas pelo sistema financeiro para esses trabalhadores, na comparação com, no caso especificamente do bancário, né, o comerciário ele possui escolaridade média inferior, são mais jovens, trabalham em jornadas superiores, muitos não possuem carteira assinada de trabalho e recebem, em média, apenas 25% do salário do bancário. E isso acaba também se constituindo de uma estratégia patronal de reduzir os custos salariais das transações bancárias. Isso se torna bastante evidente. Era isso que eu queria trazer para vocês como exemplificações, né, contextualizar e também trazer alguns exemplos de setores que estão passando por esse processo de terceirização. Eu agradeço aí a paciência de vocês.